Oi, meus amores! Na aula de hoje nós vamos fazer a bolsa Júlia. Então, a gente já tem no canal aqui essa bolsa, tá? A aula dela. Só que eu dei uma repaginada no início da bolsa, né? Pra adaptar o fio náutico aqui da Bags Acessórios. Que é o fio que eu estou utilizando já de algum tempo pra cá. E eu precisei fazer uma adaptaçãozinha para que, né, desse certo com a mesma medida da que eu ensino na aula anterior, tá? Então, é a mesma bolsa, só que um pouco, existem algumas alterações que eu vou trazer aqui para vocês já adaptado a este fio, tá bom? Então, é o mesmo processo, a mesma aula, não vou explicar ela, né, todos os detalhes, porque já tem na aula anterior, e vou deixar aqui o link dessa aula, tá? Para quem não conferiu também possa conferir, mas quem quiser fazer, né, com o fio náutico da Bags Acessórios, já vai ter uma aula específica para ele, porque temos aí alunas que já estão com dificuldade de produzir, né, para ficar na mesma medida. Então, essas alterações, essas adaptações eu vou fazer. Eu já fiz, né, em várias outras aí, e eu vou trazer essa aula aqui justamente para vocês saberem como a gente faz para adaptar com este fio, tá bom? Porque realmente ele é também 5 milímetros, assim como o outro da aula anterior, porém ele tem características diferentes, né, no resultado final. Ele acaba que parece ser um pouquinho mais grosso, mas fica igualmente linda a bolsa, tá bom? Por isso eu tenho utilizado bastante dele. Então, eu trouxe essa aula, né, veio uma encomendinha aí na cor cinza, que é uma cor muito linda. Primeira vez que eu vou fazer a bolsa Júlia nessa cor, né, já fiz várias cores, essa cor será a primeira vez. Estou muito feliz, né, de poder fazer em uma cor diferente também. Então, é isso, a agulha, ó, é a 6,5, que é a que eu utilizo para essa espessura de fio, mas você vai adaptar de acordo com a tensão do seu ponto, e também, né, com o fio que você escolheu. Então, lembrando, o fio que eu escolhi é o 5 milímetros da Bags Acessórios, mas, claro, dá pra você fazer com outros fios, tá? Essa aula em específica é uma repaginada para esse fio também em específico. Mas, sim, você pode fazer com outros fios e você vai adaptar de acordo com a medida, tá certo? Lembrando que esse rolo aqui, ele é de 500 gramas, tá? Então, é o suficiente pra gente produzir a bolsa Júlia, ainda vai sobrar um pouquinho. Aqui, ó, a gente queima, né, a pontinha, só pra dar uma selada e ela não ter perigo de desmanchar, tá bom? Na pontinha aqui, ficar bem seladinha. Então, aqui a gente vai iniciar fazendo um cordão de correntinhas. Então, é só você fazer a laçadinha inicial, ó. Eu faço dessa forma, venho assim, dou a voltinha, pego o fio, coloco aqui, ó, na agulha e passo aqui por dentro, dessa forma. Então, fez a laçadinha, ajusta. Sempre eu gosto de deixar uma sobra de fio assim, ó, no início, para que a gente possa fazer o remate dele com mais, né, precisão e ficar mais seguro de não desmanchar, tá bom? Então, aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Nós vamos precisar de 18 correntinhas, tá? Então, eu tô fazendo aqui pra dar a mesma medida que eu fiz na aula, na primeira aula da bolsa Júlia. Lá eu fiz com 23. E por que essa diferença, né? Essa aqui é só 18 pontos ao invés de 23. Porque esse fio é levemente mais grossinho, talvez um pouco mais achatadinho. Então, não tem necessidade de eu seguir fazendo com 23 pontos. Apenas 18 correntes, 18 pontos aqui no início, já será o suficiente para chegar à mesma medida da outra lá, tá? Da primeira aula. Então, é isso que eu vou fazer, 18 correntinhas iniciais. Deixa eu contar aqui. Lembra de não fazer ela muito acochada, faz levemente folgadinha para não ter dificuldade na hora de voltar até ser nos pontos, tá? Então, eu vou só contar aqui para ver se acho que até passei já. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, passei realmente um pouquinho. 18 correntinhas, tá? Feito aqui as 18 correntinhas, a gente vai, ó, pular essa última aqui, vir nessa aqui, ó, na anterior, tá? No caso da agulha pra cá é a segunda, atrás da correntinha, ó. Você vai vir na parte de trás e vai pegar essa laçadinha que tá atrás da corrente. Pegou a laçadinha, ajusta aqui pra essa laçada não ficar muito folgada, e você vem, pega o fio, passa por baixo, faz o primeiro ponto. Então, a gente pulou uma corrente e veio na segunda, tá? Faz isso novamente mais 2 vezes, ó. Porque a gente vai precisar tecer 3 pontinhos aqui no mesmo lugar, tá bom? Pronto, fizemos 3 pontinhos, que é o ponto dessa lateral aqui, ó, desse cantinho aqui. Depois, vamos fazer a mesma coisa no final. Agora, aqui é a parte do centro,
tá? E nesse centro aqui, a gente faz apenas um ponto em cada uma das correntes. Lembrando que eu estou pegando, ó, aqui é a parte da frente da corrente, tô pegando a parte de trás nesse altinho aqui, ó, tá? Nessa laçadinha aqui de cima, ó. Pega o fio e sobe, tá? Vamos lá fazer. Nós vamos ter aqui no total de 15 pontos baixos, tá? Bom, estou chegando aqui ao final. E aqui eu vou dar uma pausa, ó. Aqui eu tenho 15 já, se você for contar, ó, 1, 2, 3, esses 3 do cantinho não conta, né? Os 15 são da parte reta, então, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, com esse 15. Então, completamos 15. Então, eu vou dar uma pausa só pra dar um recadinho pra vocês. Se vocês gostam do meu canal, pessoal, tá gostando da aula, gosta desse modelo de bolsa, das bolsas que eu trago, por favor, não esquece, já deixa o like. Bota o like logo aí, tá bom? Aperta no sininho, já vai também se inscrevendo que não é inscrito agora mesmo, pra você não esquecer, tá? Porque realmente é muito importante pra gente que tá aqui criando conteúdo, trazendo aulas pra vocês, que vocês curtam, né, compartilhem, se inscrevam, porque aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando e a gente vai ser valorizado, tá bom? Pelo nosso trabalho e empenho de trazer aulinhas aqui pra vocês, que eu trago com muito amor, tá? Fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Mas eu preciso desse apoio, tá bom? Então, não esquece, já vai fazendo logo aí pra não deixar pra depois. E depois acabar esquecendo, né? Então, é isso, vamos lá continuar. Ó, aqui sobrou a última correntinha. Essa última correntinha aqui é a correntinha que a gente vai trabalhar 3 pontos aqui, assim como essa aqui, ó, tá? Então, você vai vir... Vai pegar aqui nela, ó, sempre na parte de trás, tá vendo aqui a parte da frente? Vai pegar nela e vai fazer 3 pontos, tá? Então, vai fazer 1, 2, e quando a gente for fazer os pontos, ele vai virando pra esse outro lado, ó. Porque a gente trabalhou esse lado aqui, agora vamos vir pra esse aqui. Então, quando eu fizer o segundo, o terceiro eu já vou fazer aqui, ó, no mesmo lugar, tá vendo? Aqui já é o mesmo ponto de base, mas desse lado aqui que eu vou fazer. Então, eu vou pegar esse fio aqui, ó, levar lá pra trás e vou vir aqui, ó, no mesmo, seria aqui, mas eu vou vir aqui pra poder entrar num lugar um pouquinho assim, perninha diferente, pra não ficar um buraquinho muito grande, tá? Não forçar muito o ponto de base. Então, fiz realmente 3 pontos, ó, tá vendo? 1, 2, 3, sempre entrando no mesmo ponto de base, que é a última correntinha. E aqui, ó, o próximo ponto é esse. A partir dele, até o finalzinho, nós vamos ter também 15 pontos, assim como tivemos desse lado aqui, vamos ter desse outro, tá? Até chegar aqui, 15 pontos. Aí, eu vou, ó, pegar essa perninha, colocar aqui pra mim trabalhar os pontos e ela ficar por dentro dos pontos, pra já ir arrematando, tá? Lembra que eu tô pegando aqui, ó, apenas a perninha de trás, tá? E vai ficar essa perninha da frente como um detalhe aqui na parte do fundo da bolsa, pra não ficar um fundo cheio de buraquinhos. Então, vou seguir fazendo, ó, pega apenas a perninha de trás e já deixa essa perninha aqui inicial pra ela ficar sendo arrematada, tá? Escondida aqui por dentro dos nossos pontos. E aí, eu sigo fazendo um ponto baixo pra cada um dos pontos e ao final a gente conta só pra conferir se tem realmente os nossos 15 pontos. Bom, aqui, ó, o último ponto. Pronto, aí agora a gente confere. Após os 3 do cantinho, ó, 1, 2, 3, a gente começa a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Então, temos certinho 15 de cada lado. 15 aqui, 3 e 3, tá? Aqui, pessoal, na aula anterior, eu fazia uma emenda, tá? Só que passando dessa primeira carreira pra segunda, eu não faço mais. Vou mostrar pra vocês e explicar o motivo. Primeiro, eu vou explicar por que eu não faço mais. Porque fica um altinho, fica assim como se fosse um nozinho, assim, altinho aqui no fundo e não fica bacana. E agora, da forma que eu estou fazendo,
já repaginada, né, ela fica mais atual, mais linda, e não fica esse nozinho, fica mais retinho o fundo, tá? Então, passando da primeira para a segunda carreira, é assim que eu vou fazer, ó. Aqui é a minha corrente, que eu pulei, lembra naquela correntinha inicial, para poder vir fazer o primeiro ponto? Aqui é o ponto, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro dessa lateral aqui, os três que ficaram no mesmo ponto de base. Então, eu vou vir diretamente no primeiro ponto, ó, tá? Dessa forma, pegando as duas perninhas aqui de baixo, da parte de cima do primeiro ponto, e vou fazer um ponto baixo bem justinho, pra ficar daqui pra cá, ficar bem unido, não ficar muito folgada essa laçada aqui, tá? E vou repetir, nesse mesmo ponto, farei outro ponto, tá? Então, já passei da primeira pra segunda. Aqui, se você tiver dificuldade de ver, quando for chegar na próxima carreira, seria legal você marcar com um marcadorzinho, tá? Ó, então, você pode pegar o marcador e colocar. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente fez, já iniciando a segunda carreira, tá? Isso vai ajudar você a não perder aqui o local onde começa a próxima carreira, certinho? Então, nessa carreira, para cada um desses três aqui, ó, já fiz aqui o próximo, o segundo e o terceiro. Então, para cada um desses três do cantinho, a gente vai colocar 2 pontos, tá? Então, nesse aqui terá 2 pontos e nesse aqui também terá 2 pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos em cada um deles, que significa, né, o aumento, tá? Então, 2 pontos e agora no próximo, mais 2 pontos. Então, a gente fez aqui um total de 3 aumentos. O que nós tínhamos na carreira anterior, que era a primeira, era 3 pontos, e agora a gente tem 6 pontos, tá? Porque em cada um a gente fez um aumento. Agora, a gente vai seguir fazendo ponto sobre ponto nessa parte reta aqui, tá? Repetindo os mesmos 15 pontos, tá? Um ponto para cada um dos pontos da parte reta. Quando chegar lá nesse outra lateral aqui, eu retorno com vocês, tá? Bom, cheguei aqui, ó, completei meus 15 pontos. E como eu sei que eu cheguei, primeiro você pode contar, né? Mas também você pode ver, ó, que tem 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, que é os 3 da lateral, tá? E neles a gente vai repetir o aumento que a gente fez aqui, ou seja, para cada um dos 3, a gente vai colocar agora 2 pontos, tá? Então, serão 3 vezes os aumentos. Que a gente vai igualar a outra lateral ali. Tem a mesma quantidade de ponto aqui ao final. Então, repete aqui, terminou os 3 aumentos, ó. 2, 2 e 2. Agora, a gente tem aqui, ó, os 15 pontos finais. Até chegar aqui, aqui já começa a próxima carreira, tá bom? Então, vou vir fazendo aqui um ponto para cada um até chegar aqui antes do nosso marcador. Bom, cheguei aqui ao final, né? Vamos passar agora para a nossa terceira carreira. Aqui, agora sim, eu vou fazer uma emenda, tá? Não vou passar direto, porque eu não quero que fique uma diferença, porque realmente, quando você não faz emenda, ele vai ficando mais altinho o lugar onde começa a carreira, né? Logicamente. Então, só passando da primeira para a segunda que eu não fiz emenda, mas dessa aqui eu já farei, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular o primeiro ponto, vou entrar atrás do segundo, aqui, ó, do segundo ponto, pra gente poder emendar e começar a nossa terceira carreira. Vou colocar a agulha aqui na laçada, puxar a laçadinha pra trás. Feito isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, por baixo dessa laçadinha, colocar a agulha dentro dela lá atrás e puxar pra ajustar, pra não ficar folgado, senão vai ficar muito aparente, tá? Não acosta demais, igual eu fiz, né? Faz aí pra ficar mais natural. Pronto, voltei. E venho trazendo o fio, coloco na agulha e trago aqui pra frente. Então, aqui a gente já fez o primeiro ponto da nossa terceira carreira, tá? E esse primeiro ponto, ele tá batendo certinho no primeiro desses aqui, ó, tá? Da lateral e não na parte reta, tá bom? Porque a gente passou por debaixo da laçadinha, que era embaixo do primeiro ponto. Então, ele ficou exatamente no lugar dele. Então, aqui nessa carreira, o que a gente vai fazer, ó, vamos trabalhar um ponto normal, no próximo um aumento. Um normal, um aumento, um normal e um aumento por 3 vezes, tá? Então, vamos fazer a primeira vez. Já fiz um normal, agora o aumento, que é 2 pontos, perdão. 2 pontos. Aqui no mesmo lugar, certo? Então, fiz uma vez. Agora, nesses dois, nós vamos fazer a mesma coisa. Repetir a segunda vez. Um ponto sozinho, normal, né, que eu falei, mas a mesma coisa de um sozinho. E nesse aqui, um aumento. 1 e 2. E nesse próximo, um sozinho
e no próximo um aumento. Então, aqui a gente tá finalizando 3 vezes esse mesmo processo. Um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, por 3 vezes, certo? Então, aqui a gente já completou aqui os nossos aumentos dessa lateral, tá? Agora, aqui nessa parte reta, você vai fazer ponto sobre ponto até chegar no lugar de começar o mesmo processo. Ou seja, vai fazer 15 pontos novamente até chegar aqui, tá bom? Então, vamos lá fazendo. Ah, pessoal, outra coisa, sempre que vocês estiverem assistindo aqui essas aulas no YouTube, se vocês quiserem ajudar, né, isso vai fazer com que ajude a gente que tá trazendo conteúdo pra vocês, assista os anúncios, tá? Enquanto você faz a carreira aí, vai assistindo 1 ou 2 anúncios, porque é a forma que vocês ajudam a gente a ter algum retorno financeiro pelo empenho, pelo investimento que a gente traz aqui nas aulas, tá bom? Então, sempre que você assiste 1 ou 2 anúncios, aquele criador de conteúdo do canal que você tá assistindo vai receber centavinhos de dólar, que pode, né, se converter em real e a gente conseguir depois tirar esse dinheiro para conseguir manter aqui o canal, tá? Comprar material, porque você sabe que tudo é caro, né? Então a gente tem que comprar material, comprar acessórios, para poder continuar trazendo aqui esses projetos lindos para vocês, tá bom? Então nos ajudem assistindo os anúncios, isso vai ser muito importante. Então aqui eu já tô quase concluindo, ó, os 15, né? E aqui eu já comecei, tá vendo que tem um aumento? Então, já começo aqui nesse próximo ponto, a outra lateral, onde a gente vai ter aqueles 6 pontos, tá? Que concluímos na carreira anterior. Então, aqui você pode conferir, lógico, contar aqui após o aumento, contar o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, conferir se tá 15, deu certinho. E aqui você vai fazer aqui os aumentos, tá? Então, como é que funciona? Repetindo o que a gente fez aqui. Um ponto sozinho, nesse próximo, um aumento, que é 2 pontos, entrando aqui no mesmo ponto de base. Pronto, o próximo é um sozinho, o próximo é um aumento. 1 e 2. O próximo é um sozinho. Eu estou fazendo um pouco rápido, mas é só repetição. Qualquer coisa, vocês podem botar mais devagar o vídeo, tá? E o próximo é um aumento. Que é pra gente não demorar tanto, né, gente? Porque às vezes o vídeo meu fica muito longo, mas eu gosto de dar os detalhes pra vocês. Mas como é só repetição e eu estou falando, então não acredito que ninguém vai se perder. Então, aqui, ó, continuo fazendo os meus 15 pontos, tá? Até chegar aqui ao final da minha carreira. Então, vai me sobrar 15 pontos, sempre sobra a mesma quantidade que tem desse lado, do outro lado, tá bom? E aqui, ó, a gente vai finalizar o fundo, tá? Serão 3 carreiras pro fundo da nossa bolsa. Eu vou finalizar e já retorno com ela prontinha. Bem, o fundo da bolsa já concluí a terceira carreira, né? Eu vou medir aqui pra vocês, né? Se basearem com a de vocês também, porque tem que dar aproximadamente essa mesma medida, tá? De 22, ó, aproximadamente 22 centímetros de comprimento. E a largura aqui do fundo será em torno de 6 centímetros, tá? Aproximadamente 6,5, por aí. Dani, eu fiz a mesma quantidade, tô usando o fio da Bags Acessórios, tô usando a mesma agulha e não deu essa medida, deu mais ou então deu menos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai desmanchar, por exemplo, no seu caso, deu maior um pouquinho, então você vai desmanchar e vai tirar uma, no máximo 2 correntinhas da base, tá? Daquelas correntinhas iniciais, a gente colocou 18, então coloca só 16 ou 17, pra se igualar um pouquinho mais. Então, se estiver um pouquinho maior, você diminui nas correntinhas, tá? 1 ou 2 não é muita, não, é só um pouquinho mesmo. Ah, Dani, foi menor. Então, ao invés de você fazer mais carreiras, que não seria ideal, porque vai aumentar também na largura, faz aí 1 ou 2 correntinhas a mais, desmancha e na base, no início, ao invés de fazer 18, faz 19 ou 20, que aí já vai ficar um pouquinho maior, tá? Porque realmente, às vezes, a alteração ocorre, porque depende da tensão do ponto de cada pessoa, tá bom? Isso realmente pode acontecer, mas a gente vai estar organizando isso com a correntinha inicial. Você vai colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Agora, se você mudou o fio, tá usando um fio bem mais fino, ou um fio mais grosso, então, você vai ter que basear aí pela medida. Pode ser que pra você uma carreira mais ou menos, né, já dê certo. Então, se baseie pela medida, tá? Então, a quantidade de correntinhas você vai ter que analisar aí quantas vai dar pra chegar nessa medida, tá bom? Porque realmente mudando, né, muito a espessura do fio, não tem como eu dizer quantas correntes vai dar, porque depende do fio, depende da tensão do seu ponto, de muita coisa aí. Então, você precisa fazer essa adaptação, tá bom?
Aí tudo isso é importante porque a gente quer que o nosso fundo da bolsa, a bolsa cresça de acordo com que dê certo com o fecho da vovó, tá? Que é o fecho que a gente utiliza para essa bolsa aqui, é o fecho retrô. Então, ele tem várias opções lá na Pega Acessórios de cores, né? Tem preto, tem prata, que o preto chama de grafite, tem o prata e tem o dourado e também tem o ouro velho, então tem várias cores, mas todos são a mesma medida. Então, a gente tá fazendo aqui para se baseando nesse fecho para dar certo com ele lá em cima, tá bom? E aí, é por isso que é importante você seguir certinho por essa medida aqui, que eu passei pra vocês. Bom, esse aqui é o momento em que a gente vai colocar a estruturação no fundo da bolsa. Lembrando que essa parte é opcional, por isso que ela não está inclusa a tela de estruturar lá no kit da Bolsa Júlia na Bags Acessórios, tá? Então, mas eu faço sim ainda, né? Sempre estruturo. Então, pelo lado de dentro, primeiro queima aqui essa perninha que a gente já arrematou, né? Que foi a inicial. Cola até virar uma colinha e a gente aperta aqui pra ela selar e colar direitinho, tá bom? E aqui pelo lado de dentro a gente vai pegar a tela, ó, eu já cortei no tamanho bem aproximado aqui do fundo da bolsa, você vai cortar aí também, tá? Tô achando que ainda vou cortar aqui um pedacinho. Essa tela, ela vem uma peça de 50 centímetros por 33 de largura, e ela... né, você dá pra usar, pra fazer, se for desse tamanho aqui, vários fundos de bolsa, vários mesmo. Então, né, é uma tela muito boa, acho que dá uma estruturação melhor no fundo, fica mais firminho. Mas, como eu falei, é opcional, se não quiser, pula essa parte, já vai fazer mais pra frente, tá bom? Então, aqui apenas a gente vai costurar com o fio, né, a agulha de costura normal, ela todinha aqui, ó, prendendo a tela na bolsa, tá? E também nós vamos colocar as nossas bailarinas.